Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Maurício. Queria estar deixando uma breve palavra para o dia de hoje. Nesse dia, já peço que se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like para que mais pessoas possam estar ouvindo esse devocional. A palavra que se encontra em Mateus 24, versículo 36 ao 39. Quero falar aqui hoje da vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui o texto, eu vou estar lendo o texto de Mateus 24, 36 ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, aqui vai falar sobre, aqui nesse capítulo, está falando sobre o sermão profético, está falando das coisas que deveriam acontecer após a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E fala do tempo dos últimos dias, a qual a gente está vivendo aqui na terra. Antes de Jesus partir para o alto, eu queria ler um texto aqui, da qual ele foi assunto ao céu, que ele estava com os seus discípulos. Dita essas palavras, Atos 1, versículo 9 em diante. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Então aqui está falando que da maneira como Jesus foi elevado ao céu, ele vai voltar naquele dia, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Jesus está fazendo uma comparação, como foi nos dias de Noé, da qual a maldade foi se multiplicando na face da terra. Então Deus, a palavra vai dizer que ele se arrependeu de ter feito o homem, e ele decidiu dar cabo de todo o ser vivente da terra. Só que Noé chamou a atenção de Deus, porque ele era um homem justo, um homem honesto e temente a Deus. Então Deus disse para ele fazer uma arca, e durante a construção dessa arca ele apregoou essa revelação de Deus, da qual ele haveria de destruir a terra, a humanidade, os seres vivos. Então ele ia poupar aqueles que crescem, que tivessem fé, que entrassem na arca. E a arca, que simbolicamente ela representa Jesus, aquele que vai até Jesus, ele tem a salvação, aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que trilha pelo caminho, onde vai falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, esse tem a vida eterna. Então Jesus, a arca aqui é um tipo de Jesus, é como se fosse a arca da aliança também, que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Então aqui, fazendo um contraste, fala que a vinda do nosso Senhor Jesus vai ser de repente. Então quando só que a igreja, ela sabe, ela tem a palavra, ela tem a revelação da palavra, e muito se fala hoje em dia, muito se fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vai ter desculpa, todo mundo sabe. Só que a igreja, ela tem o papel de estar vigilante, preparada. Aliás, Deus aqui na palavra orienta a todos, que todos estejam preparados. Então aqui vai falar também que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ficaria preparado. Então a vinda do nosso Senhor Jesus vai ser de repente. Então aqui no tempo de Noé, eles não vigiaram,
Eles não estavam preparados para essa vinda, para esse dilúvio da qual ia vir, onde Noé apregoou para eles que ia acontecer um dilúvio, que Deus ia dar cabo da humanidade, e eles não creram na palavra de Noé. Então, hoje, da mesma forma, hoje, aquele que não crê na pregação do Evangelho, da Bíblia, da vinda do nosso Senhor Jesus, não está preparado. Então, esse dia, a vinda do nosso Senhor Jesus vai pegar ele despreparado. Aqui em Tessalonicenses vai falar, irmãos, aqui no capítulo 1 Tessalonicenses 5, no versículo 13, fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para ou seja, os que já morreram, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Então devemos ter esperança da volta do nosso Senhor Jesus, porque assim como Deus ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar a gente, os salvos em Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então os que dormem, aqui a Bíblia vai dizer que eles vão ser ressuscitados primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então a vinda do Senhor é certa e repentina, porque a Bíblia vai dizer que aqui que ele vai vir de repente, mas a palavra está avisando da qual Jesus vai vir. Da mesma forma que ele foi assunto ao céu, lá no início que eu falei, ele vai voltar. Os anjos mencionaram que ele ia voltar da mesma forma. Então, aqui vai acontecer o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a transformação. A Bíblia vai dizer que a gente vai ser transformado, seremos semelhante aos anjos do céu. Então, nesse dia vai acontecer o arrebatamento. E a Bíblia vai dizer que vai ser de repente. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar aguardando. A gente não pode se apegar às coisas desse mundo e achar que a vida vai acabar aqui. Não, vai ter uma vida na eternidade. Então aquele que crê nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e estiver preparado, esse vai desfrutar da vida eterna. Então aqui eu queria deixar uma conclusão: esteja preparado para não ser surpreendido e perder a sua salvação. A Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará diante de Deus. Então, e vai haver pranto e choro naquele dia, porque muitos não vão estar preparados, vai ser pego de surpresa. Então vamos se preparar, igreja, vamos se preparar. Quem não aceitou Jesus, quem não está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilia. Vamos buscar mais o Senhor, vamos estar preparado, igual esse pai de família da qual não estava preparado e o ladrão veio de repente. Aqui é uma comparação. Então aqui Jesus está fazendo uma comparação, como foi nos dias de Noé, será na consumação dos dias, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esteja preparado, vigilante, porque para que esse dia não venha como ladrão. Então vamos vigiar. Eu deixo essa palavra de alerta e advertência para o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Queria estar fazendo uma oração para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor demonstrado na cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Abençoe nossos lares, nossas famílias, Senhor. Abençoe, Senhor, esse dia, Senhor. Abençoe, Senhor, o povo de Deus, Senhor. Que possamos, Senhor, estar alertas e vigilantes, Senhor. Porque o Senhor nos alertou que devemos estar preparados, Senhor. E que a igreja esteja preparada para esse dia como a noiva do Cordeiro, da qual seremos
seremos os mortos em Cristo serão ressuscitados, e nós, os vivos em Cristo, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o seu povo possa estar alerta, Senhor. Em nome do teu Filho amado, que eu te peço e já te agradeço. Amém.